Então, eu Peraí, peraí, chamei. peraí, Nena, que eu vou abrir formalmente a reunião. Ah, tá bom. É a primeira reunião essa é uma programação do Núcleo de Psicanálise de Marília, que vai ser extinto, o núcleo formalmente vai ser extinto e vai ser iniciado, que já nós iniciamos, o grupo de estudos psicanalíticos de Marília e região. Foi aprovado agora na Assembleia do Congresso Internacional de Psicanálise a aprovação do nosso grupo de Marília, que é um passo inicial para virar uma futura sociedade de psicanálise, né? Então, eu queria destacar esse fato. Então, praticamente é a nossa primeira reunião já, né, Sibeli, na gestão, né, no início do grupo de estudos. Então, queria dizer que é uma reunião histórica nesse sentido, né? É o primeiro cine-debate já É, nessas vias de virar uma sociedade de psicanálise. Nós vamos ter a reunião hoje com a Nena Hessel, que é a nossa colega pela Sociedade de Psicanálise de São Paulo. A Silvia Aoki está presente, vai apresentar a Nena, mas antes de apresentar a Nena, nós temos então a nossa primeira presidente do grupo de estudos de psicanálise de Marília e região, que é a Cibele Brandão. Vou passar para você, Cibele, as suas palavras aí. Depois uhum, a Silvia entra, tá, Silvia? Obrigado, Cibele. Obrigado, Nena. é. Então, boa tarde a todos. Uma satisfação recebê-los aqui. E estou vendo algumas pessoas que fazia tempo que a gente não se encontrava. O Guilherme, o Marcelo, e estamos aqui sempre com uma motivação muito grande, né, para poder conversarmos sobre aquilo que é apresentado, no sentido de poder ampliar a intuição e o conhecimento psicanalítico. E é importante isso que o Luiz Fernando falou, da gente deixar gravado, né, a primeira reunião, assim, formalmente, essa nova etapa marcante, né, para o grupo de Marília. E eu queria agradecer a presença de todos, e especialmente a presença da Nena, né? Que eu acho que é a primeira vez que você está por aqui, né, Nena? Sim, primeira vez. Então, E com muita honra de estar participando desse é, momento. Agradeço muito o é. convite. A honra é para nós, viu? Você é um amor. Então, eu desejo a todos uma ótima reunião. E agora eu passo a palavra para Tá, Silvia. Silvia. É. Isso. Então, vamos lá, Silvia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o filme Relatos do Mundo. É um drama de 2020 com o renomado ator Tom Hanks e a jovem atriz Helena Zengel, dirigidos por Paul Greengrass. O filme ele se dá em 1870, onde Captain, um veterano de guerra interpretado por Tom Hanks, viaja através do Texas, propondo-se a levar notícias do mundo ao povo sofrido pela miséria gerada pela guerra. E em seu caminho, ele encontra-se com Johanna, uma órfã de 10 anos que perdeu sua família e foi criada pelos índios Kiowa, que também foram mortos. Então ela está novamente em luto. Ela não fala inglês, é uma menina muito assustada e hostil e precisa ser levada aos parentes que restaram, que ela sequer conhece. Captain assume essa tarefa e no caminho eles vão criando um vínculo que força ambos a lidarem com situações ameaçadoras e com decisões difíceis de vida. Um belo filme que abre caminho para muitas associações e para conversar conosco. Nós temos o prazer de convidar a Maria Helena Hessel. A Maria Helena é uma amiga muito querida da formação na Sociedade de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que foi se tornando
uma parceira agora, né? Eu perguntei para Nena, como ela é conhecida, como que eu deveria apresentá-la. E ela diz: você me apresenta como você me conhece. Então eu vou dizer para vocês que a Nena é um ser humano especial, uma mulher forte, afetiva, humana, cheia de vida. Ela é educadora e geógrafa em sua formação inicial. Trabalhou com a formação de professores e, desde sempre, buscou um encontro original com seus alunos. Ela estudou e trabalhou em psicopedagogia para atender os alunos que se encontravam com obstáculos em seu percurso do aprender. E foi assim, buscando sempre mais, que ela chegou na psicanálise, para aprofundar seu conhecimento do humano. Ela estudou psicanálise no Instituto Sede Sapiente e depois seguiu sua formação no Instituto Durval Marcones, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual é membro associado, e foi lá que nós duas nos conhecemos. Atualmente, a Nena está morando em Portugal e é de lá que ela está conversando com a gente. E durante o percurso de preparação, ela contou-me tantos relatos do seu mundo que me encantaram. E é assim, teria muito mais a falar, mas é que eu quero bem depressa passar a palavra a ela para que possamos beber dessa fonte tão boa. Obrigada, Nena, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. É um grande prazer. Você é mesmo uma querida. E agora a palavra é sua. Nossa, quanta emoção, Silvia! Bom, eu agradeço muito vocês e me sinto muito honrada por tudo isso que vocês esperam de mim e me conhecem dessa forma tão bonita. O nosso contato tem sido sempre muito gostoso. Bom, eu fiz aqui algumas associações, a Silvia já deu spoiler de algumas coisas que eu ia falar, mas eu vou seguir aquilo que eu fui associando para abrir a conversa com vocês. Eu chamei de relatos a partir das notícias do mundo. E eu começo com uma frase do Michael Egan, que é aquele analista americano, do livro dele, Madness and Murder. E ele diz, numa abertura de uma conversa que ele tem com as pessoas, ele diz: significados ou sentidos são muito difíceis de transmitir, muito difícil para serem comunicados, e temos muito barulho em nossos sistemas psíquicos, em nossas cabeças, em nossas almas. É muito difícil entendermos uns aos outros e, certamente, entendermos a nós mesmos, mas podemos tentar. Eu agradeço a oportunidade para me comunicar com vocês, ou tentar, e para vocês se comunicarem comigo. É do Michael Egan e eu aproveitei porque achei que fazia sentido. Quando eu peguei o Madness and Murder para ler, e eu estava com o filme na minha cabeça, eu imaginei que eu ia seguir por um caminho do faroeste americano, mas eu fui indo para outro caminho. Então eu digo: o capitão segue em seu cavalo a sua estrada, carrega no cavalo que puxa atrás de si alguma comida, água e pedaços de jornais. Neles, algumas notícias do que se passa no mundo. Seu trabalho é levá-las às pessoas dos povoados, aquilo que pode abrandar ou distraí-los dos problemas vividos dia a dia, de sol a sol. A sua chegada é esperada pelas pessoas que, curiosas em saber, pagam-lhe moedas e escutam aquilo que ele escolheu para contar. Manifestam-se contra ou a favor, ficam indignadas ou revoltadas, algumas vezes assustadas, riem ou choram. Naquele momento, as histórias do mundo, que está longe delas, as distrai daquelas que estão vivendo e, ao mesmo tempo, de alguma forma, as faz pensar por alguns instantes
no que está ali acontecendo com elas. Ettore Scola tem um filme maravilhoso que chama A Viagem do Capitão Tornado. Uma característica desse diretor italiano é que ele consegue criar dentro de um único espaço toda a dinâmica dos conflitos vividos pelas pessoas. Neste filme, Ettore Scola, eu estou falando do Ettore Scola agora, Máximo Troisi é o protagonista. Ele deixa seu castelo já decadente da vida que levava antes como nobre e pega uma carona numa carroça de saltimbancos que estão viajando para Paris. O filme se passa num cenário mágico do trajeto que a carroça vai fazendo, cada trecho da estrada com cores e paisagens que lembram quadros impressionistas. Dentro da carroça, a vida vai acontecendo, amores vão surgindo, as relações vão sendo estabelecidas, e a cada povoado eles apresentam um teatro de saltimbancos, também reunindo ali as pessoas para distraí-las com suas histórias. O teatro dell'arte, o contexto histórico, é a decadência da nobreza na Europa. Assim como este filme conta as pequenas histórias das relações entre as pessoas, outros filmes de escola o fazem. A família, o jantar, o baile. Em um dia muito especial, o contexto histórico do momento é a chegada de Hitler com trem a Roma. Vinha para visitar Mussolini. Esse evento é autobiográfico, já que Ettore Scola tinha 8 anos e se lembrava do impacto emocional que este fato teve para ele. Enquanto todos desciam de suas casas para esse acontecimento, no prédio ficam apenas 2 pessoas. A mãe, exausta de cuidar de muitos filhos e do marido, Sophia Loren, linda, deprimida, em seu vestidinho de todo dia com um furo na meia. Ao cuidar de um pássaro da família, deixa-o escapar. Ao procurar por ele, encontra-se com o outro que tinha ficado ali, Marcello Mastroianni, também deprimido. Ela se apaixona por ele, e o filme se dá neste pequeno tempo em que os dois se encontram e se desencontram e que dura para sempre nas nossas memórias, pelo menos na minha. Sofia, depois de se iludir, se apaixonar, percebe que Marcello não pode amar uma mulher. Volta para sua casa e Marcello é levado para o campo de concentração por ser homossexual. Tudo se passa em algumas poucas horas daquele dia. O que sempre me parece genial nos filmes italianos do pós-guerra é como seus diretores se preocuparam em focar nas relações entre as pessoas, tendo até mesmo os horrores da guerra como pano de fundo. Em A Noite de São Lourenço, quando a população se vê confusa, sem saber, afinal, se os alemães eram mesmo seus aliados ou não eram mais seus aliados, e são convidados a estarem todos reunidos numa igreja a tal hora, dividem-se. Alguns acreditam que devem seguir a ordem e ficarem na igreja, outros desconfiam da ordem e fogem dali. Nessa fuga estavam pessoas de diferentes idades e interesses. Uma mulher grávida, uma mulher idosa, outros tantos. Saem em fuga desesperada pela estrada, sem saberem onde poderiam chegar. Ao longo dessa estrada, tudo acontece. Escutam a explosão da igreja, sabem que os amigos e familiares que ali estavam caíram na armadilha e morreram, que foram traídos pelos alemães. E então esses que foram aliados agora eram inimigos. A partir daí se unem na caminhada e, apesar dos pesares e dificuldades, a vida e a esperança começam a imperar. Alguns se apaixonam, a grávida tem um bebê e a vida que segue. Saí da estrada. O Capitão Kidd ficou atrás. E por falar em estrada, mesmo sabendo que deixei o Capitão Kidd esperando a vez, vem na minha memória um filme de Fellini, A Estrada da Vida, em italiano apenas La Strada, de 1954. Giulietta Massina com Anthony Quinn. Gelsomina é vendida pela mãe para Zampanò, homem forte e brutal, que ia com sua carroça de lugarejo em lugarejo para alegrar as pessoas e ganhar a vida. Faz parte do movimento neorrealista que retrata a Itália no pós-guerra, decadente e pobre. A produção do filme, bem como de outros desta época, contava com uma pobreza de recursos muito grandes.
podemos sentir todo o abandono desta menina que tem que se sujeitar ao dono dela e aprender a rir, a fazer rir aos outros. Poderia seguir falando dos belos filmes italianos. Na verdade, adoraria ter escolhido um desses filmes que falei aqui para conversar com vocês. Mas diante da dificuldade com o streaming que tive, e pensando também na dificuldade que vocês poderiam ter para encontrar os filmes, escolhi na Netflix Relatos do Mundo, Histórias do Mundo. Muitas são as associações que fui fazendo por causa da carroça, por causa da estrada, por causa da situação que tem o filme ali, né, que mostra. Capitão Kidd pode voltar como protagonista agora dessa história. Ele escolhia o que contar a cada vez que chegava num lugar, num grupo. O contexto histórico é aquele do pós-guerra de secessão, com as consequências de um país dividido por interesses contrários. O Sul, com base de sua economia no sistema de plantations, grandes propriedades rurais com produção de algodão e tabaco para exportação, proprietários enriquecidos às custas do trabalho escravo. E o Norte, com agricultura de subsistência, manufaturas, a caminho da industrialização e abolicionista. A guerra começa em 1860, quando os Estados Confederados do Sul se declaram separados da União. Acontece, nesse momento, um escrito de um jornalista que ficou muito famoso, que foi chamado de O Destino Manifesto. Esse jornalista era um influencer da época. Essa fala dele se espalhou como algo que justificaria a violência contra os negros, hispânicos e indígenas para que os Estados Unidos alcançassem o almejado progresso com as terras conquistadas e ocupadas, matando em massa as manadas de búfalos, que eram a base da alimentação dos indígenas, tornando-os vulneráveis. O Exército do Norte, que devem ser os azuis do filme, estaria cuidando da integração dos estados à União, quando a guerra termina com a rendição dos sulistas. Lincoln, abolicionista ferrenho, é eleito presidente neste período e assassinado por um sulista pouco antes do final da guerra. O fim da escravidão deu início à segregação da população negra e às organizações racistas, como a Ku Klux Klan, e o filme, com uma bela fotografia, ilustra a desorganização e destruição dos lugares, bem como o dano causado aos seus habitantes com o aumento da violência e da confusão. Estradas de ferro foram construídas, unindo o território de leste para oeste, favorecendo o progresso e a destruição. Temos a carta de um chefe indígena clamando para o presidente da República que protegesse a terra, que ele diz nessa carta belíssima, onde tudo é sagrado e há uma ligação em tudo. Não sei se vocês conhecem essa carta. Alguém já ouviu falar? Não. Não. É uma carta lindíssima e que na internet ela já está deformada, está escrita de um jeito que não é bem como era. Eu usava essa carta quando eu dava aula de geografia para as minhas turmas, para comentar sobre essa coisa da ocupação das terras. E hoje essa carta é usada em muitos movimentos ecológicos e eu usava como professora. Nesta época da minha vida, eu me perguntava, enquanto eu dava aula de geografia, quais os relatos de mundo que devo contar para as crianças? Qual a ideia de mundo que cada uma traz de sua casa? Então, eu procurava escutá-las para, a partir do que elas me diziam, eu pudesse ir criando o conteúdo a ser trabalhado. As palavras do Destino Manifesto, escrito por esse jornalista, influenciam até hoje a política expansionista americana para a América Central e Caribe, também na política de quando eles se atribuem o papel de guardiões da democracia e da liberdade mundial. O capitão, voltando a ele, depois de ter vivido seu tempo liderando ataques e atrocidades, passa a levar para os pequenos povoados de pequenas e vulneráveis pessoas os relatos, as notícias dos fatos que ocorriam para além daquele povoado. Através delas, as reuniões entre as pessoas podiam acontecer
e seu mundo de sensações dentro de sua desordem, dentro de seu caos, poderiam encontrar sentido, palavras que podiam manifestar-se através da dor, do alento, da indignação, da vida vivida por outros. Nesses encontros, a solidão podia se transformar em sentimentos de solidariedade ou de revolta. Nesse processo, o capitão fazia reparação de seu passado e, além de receber moedas pelo trabalho, recebia o sentido novo que criara para a própria vida. Portanto, quanto ao que o cenário que o filme Isso na apresenta... internet travou. Oi? Tem algum problema? Não estou Pode continuar, acho escutando. que é o Luiz Fernando, já está sem som. Não, é que travou, Ah, para mim tá. travou a internet, eu perdi a fala dela um pedaço, mas se vocês escutaram. Você quer que eu volte alguma coisa? Volta um pouquinho, que parou aqui para mim. Nesses encontros, a solidão podia se transformar em sentimentos de solidariedade ou de revolta. Nesse processo, o capitão fazia a reparação de seu passado e, além de receber moedas pelo trabalho, recebia o sentido que criara para a sua própria vida. Portanto, quanto ao que o cenário que o filme apresenta, vemos o resultado da devastação criada, do caos em que o povo se afundou, a partir dos fatos históricos que causaram a guerra. Também podemos considerar como isto se repete ao longo do tempo e espaço, com o domínio de interesses do poder, levando a guerras, devastações e atrocidades cometidas contra os povos. Pontalis, no livro Este Tempo que Não Passa, fala que a psicanálise nos trouxe um conhecimento a respeito do tempo. Ela não pode ser de seu tempo, nem de um outro tempo, mas de um tempo outro. Ela deve ser indiferente ao ar do tempo. Esta revelação de um tempo outro reverte nossas concepções do tempo, de um tempo cíclico, se considerarmos o movimento da Terra ou o retorno periódico das estações. Um tempo evolutivo, se nos referirmos ao desenvolvimento do ser humano ou das espécies e do organismo. Linear, não seguindo uma linha reta, mas uma linha quebrada, se nós retratarmos o curso da história humana. Ela contradiz a percepção comum, aquela dos anos que passam e escorrem pelos nossos dedos, aquela da queda dos grãos de areia que escorrem, aquela dos nossos dias e do seu ritmo próprio, aquela do nosso corpo ou espírito, quando sentimos ganhar vigor ou perder. O capitão, solitário em seu cavalo, encontra a menina perdida no seu caminho. O caminho ele achava que era linear, que estava indo numa direção. A menina, alemã, indígena, Joana ou cigarra, lhe mostra que nada pode ser como antes, depois desse encontro. Ela é a imagem viva daquilo que ele diz. Os indígenas matam os brancos que mataram suas famílias, e os brancos matam os indígenas que os impedem de ocupar as terras. Qualquer ataque aos povoadores americanos, invasores das terras, era visto como agressão à União e justificava, assim, ao Exército Federal Americano as lutas contra eles, garantindo a ocupação do Oeste. Joana é órfã de sua família, morta pelos indígenas, mas sequestrada por eles, passa a ser cigarra, cuidada como filha de um casal de indígenas mortos pelos brancos. Ela não sabe falar a língua dele, nem ele a dela. Passam a conviver numa linguagem pré-verbal, aquela dos sentidos e interpretações. Aqui na história, vivem a experiência do tempo outro, e o cenário histórico do filme passa a um segundo plano. No primeiro plano, o que vemos é o processo de criar a intimidade através da relação entre o capitão e Joana Cigarra. Num primeiro momento, ele a vê como alguém a quem o Estado precisa cuidar. Quando não consegue entregá-la às autoridades, tenta abrigá-la numa família religiosa, ciosa de seus deveres. A menina é vista como perigosa, selvagem. Ela escapa, foge, corre riscos. Ele decide que tem o dever de restituí-la para os familiares alemães, camponeses imigrantes.
até transcorrerem a estrada que os levaria a este lugar, correndo riscos, unindo-se diante das dificuldades, partilhando sentimentos de medo, o vínculo amoroso vai se estabelecendo. Ainda seguindo o dever, deixa com os familiares e volta-se para a despedida da mulher que morrera enquanto esteve fora. Sente-se culpado por tê-la deixado, a mulher e a criança. Entretanto, durante este tempo em que procurava uma lógica do dever que lhe dissesse o que seria certo, o vínculo amoroso entre ele e a Joana prevalece e ele volta a buscá-la. É quando ele traz para perto dele, para viver com ela, a narração dos relatos que também mudam de tom, passam a adquirir tons de humor. Durante toda a jornada, ela elaborou seu luto através da reconstrução da sua história de perdas, enquanto ele também elaborava a perda da mulher. Crianças abrigadas, abandonadas, uma, duas, mais vezes, chegam a seus lares adotivos como a menina do filme. Chegam sem palavras que possam trocar com as pessoas que, estranhas, passam a ser chamadas de pai e mãe. A brusca aproximação amorosa dos pais, querendo logo que essas crianças se acomodem na intimidade deles, pode trazer profundos sentimentos de incompreensão. Eles deixaram seus pares no abrigo, sua história, seu modo de falar. Deixaram seus pais que os abandonaram por um motivo ou por outro, e na pressa de tudo oferecer, os pais que adotam querem mudar seu nome, suas sandálias havaianas, seus costumes. O modo como o capitão oferece abrigo para Joana, como ele a olha, escuta, colocando palavras que podem aos poucos criar sentido, oferece a oportunidade de ir tecendo pedaços da história dela, possibilitando que ela estabeleça ligações para uma identidade. É na experiência vivida naquela carroça, naquela estrada perigosa, onde a vida e a morte estavam sempre presentes, que esta intimidade vai acontecendo. Não será assim o encontro que temos com nossos pacientes, que nos possibilita estarmos com eles no tempo outro, que é sem tempo, que no mesmo instante é passado, presente, futuro? Aqui eu pego um trecho desse livro do Pontalis. O que dizer do encontro com um tempo sem medida? Nossos pacientes o fazem, este encontro, por vezes, com a emoção de uma primeira vez, que condensará todas as outras numa espécie de encadeamento. Aqui, quando um instante engendra outro instante, mais carregado de emoção que o anterior, pois agora é todo um mundo que é depositado nele. Na carroça, quando estão os dois a caminho e já estão próximos e confiantes diante da beleza que ali está na frente deles e que ambos podem percebê-la juntos, o capitão descreve o tempo como a linha reta que ele tem a seguir. A menina olha e faz então um círculo com os braços. O tempo se apresenta para cada um e os dois formam uma dupla. Filmes são como sonhos. De certo modo, este me levou a sonhar muitas histórias, muitos filmes passados em momentos gostosos em minha casa, com meu marido italiano, que adorava ver e rever cada um deles, de sua coleção que não era pequena. Aprendi italiano para poder aproveitar desse encontro com ele. Aprendi a cultura, a rir das comédias que traziam muitas vezes um humor dentro de cenários trágicos, a comédia italiana. O sonho é como uma flecha que atravessa o espaço, com imagens em direções opostas ao mesmo tempo. O sonho, a uma só vez, regressa a montante galopa jusante, diz Pontalis. Ele mistura e confunde os tempos, o percurso em todos os sentidos, faz aparecer simultaneidades estranhas, coexistir ritmos diferentes. Ele dá vida aos mortos e faz aparecer o desaparecido. Que a nossa conversa possa conter o sonho e, a partir dele, criarmos nosso encontro, nossas histórias. Obrigada pela oportunidade do convite que vocês me fizeram. Que maravilha, muito bom. Palavras lindas e muito tocantes e emocionantes. Muito bom. Para um Acabei início, fazendo. né, para um início, Diga. chave de ouro.
Muito Fala, obrigada. Dani, você vai falar o quê? Não, eu falei que eu viajei, né, por vários caminhos por causa daquela carroça que me levou a outros filmes, outros momentos, outras histórias vividas, enfim, É. é isso. Eu sei um pouco de você, assim, porque tive uma certa aproximação com você numa época e como você gosta de cinema, né, e conhece cinema, né, então para a gente é um prato assim delicioso, né, falar de cinema, assistir cinema, né, uma alegria, né. É, E né? eu vou abrir para a nossa conversa aqui, então quem quiser participar pode se inscrever pelo chat, ou se quiser falar agora direto aqui, pode falar direto e tudo bem. Acho que a gente está aqui elaborando, né, Ana? Que você trouxe, que ao mesmo tempo que foi tão poético, foi tão profundo, né? E é como esse filme, né? Esse filme parece tão simples, uma história tão simples, mas ele vai trazendo tanta profundidade. E eu queria conversar com você sobre uma cena que me chamou muito a atenção, que é o quanto que ela era muito hostil com ele também, mesmo ele tentando ajudá-la. E como que, como você acabou de falar, né? Esse vínculo foi se construindo, né? Com toda a resistência dela, né? O desconhecimento dele, né? Mas como que esse vínculo foi sendo construído sem palavras, porque eles não falavam a mesma língua, né? E a cena que eu achei muito bonita foi aquela cena que ele a defendeu, né? E depois eles estavam lá meio acampados e ela foi pegando argila e carimbando os flancos dos cavalos e cantando uma música, né? E essa música falava da bravura dele, né? Então, foi quando ela foi desmontando aquela defesa dela, sempre muito armada, assustada, e foi se construindo esse espaço entre, né? Que não era só ela e que não era só ele, Uhum. mas era o espaço desse encontro, né? Então, é bonito o jeito que você traz o filme, porque você fala muito sobre isso, tanto nos outros filmes que você citou, como até na sua própria vida, né? Esse caminho que você fez, né, com seus alunos, a forma sua de levar a, os seus relatos do mundo também para eles, né? Então, eu acho que a beleza desse espaço que se cria, né? Que não é de um nem do outro, né? Mas é um Uhum. terceiro espaço, né? Um entre, né? Um entre, um É. espaço entre. E sem falar daquele olhar do Tom Hanks incrível, como É, aquele olhar já possibilitou muita coisa desse espaço, né? é, Que ele não era uma figura persecutória para ela, ele aceitava que ela estivesse daquele jeito. sim, E eu tive muita experiência com adoção. Acho que também isso me tocou muito nesse filme. E acompanhei casos de devolução de crianças e tudo mais. Eu tive muita experiência. E era impressionante mesmo como muitas vezes os pais esperam receber esses filhos já assim de uma forma como aquela família recebeu a menina, já botando outra roupa, já criando costumes, ensinando isso, ensinando aquilo, né? E como o Tom Hanks faz exatamente outra coisa. Ele vai deixando que aquilo apareça, ele vai, né, se aproximando de outras formas. E como isso é importante, né? O sofrimento dela, claro. Ele percebe, né? Eu tenho uma observação que eu vou fazer. Não tem ninguém inscrito, então eu vou também aproveitar o espaço. O que eu achei muito curioso no filme é que pergunto para a personagem lá do Tom Hanks, que eu não lembro o nome agora, me escapou o nome
personagem, o tenente, né? Como é que chama ele? O nome dele é Capitão. Capitão O Kidd, capitão, né? Não é, lembro o nome da personagem. Capitão Kidd, né? é, E pergunto para ele, mas como é que, por que você está fazendo isso? uhum, Quer dizer, eu acho que isso olha, para mim é o destaque do filme, que a gente se mete em coisas na vida que a gente não sabe por que a gente está fazendo isso. Mas a gente faz. Quer dizer, então, para mim, isso, o que eu destaco do filme é isso. Quer dizer, quantas coisas acontecem na vida de cada um, e alguém de fora pode perguntar, mas por que você está fazendo isso? O que está acontecendo com você? E a gente não sabe, porque a gente é movido por alguma coisa interna, né? Que a gente não sabe que é, né? E pode ser que lá na frente, poxa, olha onde eu vim parar, né? Mas né, você própria, né, ô Nina, está numa experiência dessa. Por que que eu estou aqui em exatamente. Portugal? Eu me pergunto toda manhã, mas o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou Então, quer fazendo dizer, isso? então eu destacaria aí do filme isso, essa é a coisa. Por É, que está é, fazendo isso? Pergunto para ele. Ele também, ele foi fazendo, né? Foi fazer, é é. a vida, né? É a vida, né? Eu tive uma ideia sobre o que ele Ah, estava fazendo. Eu achei que ele estava realmente fazendo uma reparação, porque, como capitão, ele deve ter visto muitas coisas terríveis, né? E liderando equipes de sim, luta naquele oeste. Então, eu acho que a sim, menina ofereceu para ele uma oportunidade, né? De reparar tudo aquilo que ele participou como capitão, né? sim. Isso fica escondido, mas a gente pode Ah, supor, né? então, a pessoa atua, mas ela nem tem consciência disso, mas ela está atuando isso, né? É isso mesmo. É muito interessante esse ponto mesmo. Ele também É, tinha deixado a mulher dele, né, Neno? É, pois é. Eu fiquei com essa curiosidade também, né? Como é que ele deixou? O que que foi que aconteceu? Que ele deixou para ir para o exército? Ele deixou porque foi embora depois? Não dá para saber, né? Acho que é ó, a Cibele e o Márcio a estão de Cibele, mãozinha a aqui. Cibele primeiro, depois o Márcio. A Cibele, por favor, Cibele. Pronto. Foi. É. Então, eu gostaria de comentar um pouco da temática do filme e também da lembrança de um outro filme que eu acho que não tem como não chegar na nossa mente, que é a Central do Brasil, que é uma temática muito semelhante, né? Acho que vocês se lembram bem, a Fernanda Montenegro, que também tinha um papel de fazer relatos do mundo, ela escrevia cartas, né? Ali na Central do Brasil, ela cobrava por aquilo, depois ela nem enviava as cartas, ficava com o dinheiro, e de repente surge uma criança que precisava procurar as origens dela, né? Por exemplo, tanto o Capitão Kidd como a Dora, né, que é a Fernanda Montenegro no filme, ficam tocados como se fosse um compromisso moral ajudar essa criança, né, a poder fazer esse percurso, mas a gente vê que esses filmes, eles são relatos de um percurso que é muito semelhante ao nosso como analistas. A gente faz isso o dia inteiro, né? Ajudar pessoas muito machucadas, né, a encontrarem as suas origens, né? E o que eu achei muito interessante nesse filme é que, ao fazer isso, e na Central do Brasil também tem isso, você acaba mexendo em toda a sua história também. Não dá para você encontrar uma criança ferida sem passar pela sua, né? Então, são relatos assim, além do contexto político que tem, e histórico político, que a gente pode aprender muitas coisas nesses filmes, né? Seja italiano, americano,
brasileiro, né? A temática da procura pela própria subjetividade, que ao procurar você se transforma enormemente, né? Toda essa elaboração que o capitão fez, porque a menina a Johanna, ela tinha se tornado um bicho, né? A voz dela, assim, parecia um animal ferido, né? Ela mordeu a mão deles, assim, um desespero tão grande. E precisava, assim, de uma sensibilidade como a dele, que foi aparecendo, e foi permitindo ela se reumanizar, né? Então, eu acho que é E uma... ele também, né, Cibele? Porque ele deixa de ser o capitão para ser aquele homem que também foi se humanizando nesse encontro com a menina, né? Sim, é o encontro com o primitivo, né? É. E a tentativa de... Você usou esse termo várias vezes. É uma reelaboração, né? Uhum. De coisas que estavam totalmente deterioradas, tanto pela violência do externo, né? Como da dificuldade interna mesmo, né? E a Nena destacou, Sibeli, um ponto que eu achei muito interessante, veio o humor, né? Quer dizer, É, a vida passou a ter outra melodia, né? O humor, né? O bom humor, né? porque começa assim uma vivência agora de mais de integração do que de violência, né? Violência. Ó, o Márcio Melo está também inscrito. Márcio, quer falar? Oi, pessoal, boa tarde. Nena, foi muito bom ouvir você falar, né, de forma poética. Fiz várias anotações aqui de filmes que você foi falando, de leituras, para aproveitar um pouquinho mais depois também. Mas acho que a cena que. O filme é belíssimo, né? Mas acho que a cena que mais me toca, ela vai ficando mais lá para o final, quando a menina está amarrada, né? E aí eu fiquei pensando um pouco no movimento, pegando um pouco da linha do que a Cibele também falou, né? Eu não sou terapeuta, né? Eu faço terapia há muitos anos, então o quanto que a gente acaba se enxergando também nesse universo, né? É um universo que ele é cheio de uma estrada tortuosa, cheio de percalços, né? E que a vida não para você lidar com as coisas do dia a dia, né? Mas fiquei pensando um pouquinho naquela cena do papel do terapeuta e da pessoa que está precisando do apoio do terapeuta, porque ela estava ali, né, com aquela corda amarrada, né? Ela poderia desamarrar aquela corda, né? Mas tem que chegar alguém, desatar Uhum. aquele nó para ela poder decidir aquilo que ela quer fazer, né? Me ficou muito forte essa questão do terapeuta, que é exatamente isso, né? O terapeuta não vai, fala, vem comigo, corta a corda. Ele simplesmente ele mostra caminhos para a gente fazer aí um percurso, né? Que às vezes é tão difícil, né? E mesmo assim ela demora um tempinho, né? Para se aproximar e tudo mais, né? Então eu fiquei muito mais nesse lugar de alguém que faz terapia há muitos anos, né? Que passou por essa estrada e o quanto que isso é importante do ponto de vista do vínculo, né? E até do movimento transferencial também, né? Como ele é longo, né? Que a gente muitas vezes pensa que ele é uma coisa que acontece muito rapidamente, né? E o quanto que isso pode ser longo, pode ser demorado, até a gente conseguir realmente entender a que ele veio, né? Então é mais uma consideração olhando para um outro lado, não enquanto terapeuta. Tem um ponto aí, só juntando, Márcio, que eu achei interessante, os dois lados têm que se adotar, né? Um lado e o outro lado, né? Vamos dizer, no filme os dois, o capitão e a menina, um teve que adotar o outro, né? A Cibele Uhum. também colocou a questão de que
a própria experiência de resgate do primitivo, né? Mas isso também precisa ter alguém que adote a pessoa a poder ter essa experiência do contato com ela própria, né? E a própria pessoa, no caso, que não o terapeuta, o que está do outro lado, né? O cliente, o paciente, que nome que dá, tem que adotar também a figura do terapeuta, do analista, né? A dupla, né? Eu acho que, eu não sei se eu consegui passar isso, mas uma das escolhas que eu fiz que eu queria abordar é a questão do tempo. O tempo que se leva para criar uma intimidade, que a gente precisa ter esse tempo para criar intimidade numa relação analítica, né? E também nas relações. E por isso que eu transformei. Primeiro, eu estava muito preocupada com a questão da violência em volta, do caos externo. E aí eu me ative à questão interna, a questão da relação deles dois e das relações mesmo, que demandam tanto tempo para das pessoas poderem se aproximar, né? Intimidade não é fácil de ser criada. E também a questão do tempo que me pegou muito é assim, que tem esse tempo outro que na análise a gente percebe, né? Está passando um trem aqui que vocês estão escutando, né? Ou não? Não, não estou escutando, né? Então tá, já passou. Mas tem uma questão que sempre me pegou desde a época que eu era geógrafa e dava aula para as crianças, que era uma pergunta, aliás, foi uma dessas coisas que me levou para a psicanálise, né? O que acontece que desde que a história começa a ser contada e nós temos, então, elementos para pensar a história das civilizações, que as guerras estão sempre aí, quer dizer, elas voltam, né? Como se fosse uma coisa também, essa repetição, uma compulsão à repetição de situações que não são faladas, que são atuadas e que nas relações a gente percebe nas atuações e nas sociedades a gente percebe na repetição das guerras. Veja a guerra da Ucrânia agora, quer dizer, como modelo da guerra da Ucrânia é semelhante ao que o Hitler fez, é semelhante ao que o Napoleão fez, de certo modo. Nessa questão do filme, eu fui ver o Oeste Americano, a, ai, como é que é o nome? O pedaço que era da França e que os Estados Unidos compram do Napoleão, porque ele precisava de mais dinheiro para continuar a guerra dele na Europa. Então, o Arkansas todo é vendido pelo Napoleão para os americanos, para essa União Americana, né? Então, essa situação que se repete, se repete, se repete, e parece que vai se repetir para sempre. Então, isso é um ponto que. Ô, Nena, Hum, tem uma pessoa aqui inscrita no chat que eu não sei quem é NB. Quem que é NB? Não sei. Quer falar? Porque colocou uma questão aqui. Quem que é NB? Oi, sou eu. É que tá Ah, como Narandra Bauru, eles colocaram por conta esse NB aí. quer falar, Não então? Só sei de colocar onde sua veio. questão? Ai, nem Coloca. lembro direito o que eu escrevi lá, mas é uma parte do filme, né, que eu achei bastante interessante, é quando o capitão fala sobre algo de não querer falar sobre as mortes, de não querer, né, falar sobre as perdas, e fala assim, não, vamos deixar isso para trás, né? A gente precisa deixar isso para trás para seguir em frente. Aí ela fala assim, não, nós precisamos sentir isso para depois seguir em frente. Eu achei isso bem psicanálise.
É muito legal a sua lembrança desse pedaço. Realmente é uma coisa bem importante. E é mesmo uma questão, né, para a gente. Eu me lembro que uma vez eu atendia um menino de 11 anos, ele tinha, e ele era adotivo, e ele não conseguia aprender história de jeito nenhum. Ele não conseguia aprender história, nem conseguia ler histórias. E aí, conversando com os pais me contaram a história dele, porque ele tinha 2 anos e ele assistiu o pai biológico assassinar a mãe, que estava com um irmãozinho no colo amamentando. E ele participou dessa situação. Então, eu fui até ler muita coisa sobre isso para atender esse menino. Até que eu li um texto da Anne Alvares, que ela dizia que em casos de muito trauma, às vezes é melhor poder esquecer para depois poder lembrar. Então, esse ponto que você levanta é realmente uma coisa muito bonita do filme, uma coisa que também mexeu, assim, era um ponto importante. Guilherme, acho que ia falar também, né, Guilherme? É uma coisa que eu estava pensando, né, que me ocorreu na história do filme, no modo como o filme é contado, né, quer dizer, de alguma maneira, eles têm uma dificuldade de comunicação, né? Ela não fala mais inglês e ele não fala a língua dela. E eles têm que aprender a se comunicar, né? Grande parte do filme se passa, né, nessa tentativa de um entender o que o outro está falando, em vários sentidos, né? Não só no sentido linguístico, né? Mas no sentido da experiência dela, né? No sentido Travou, Guilherme. dela poder Travou. entender quem ele é. Uma... Voltou. Oi? Alô? Pode Voltou? Travou continuar, um pouco agora a sua voltou. Então tem toda internet, uma Guilherme. perspectiva. Travou. Oi? Você pode voltar um pouquinho, que a gente perdeu o contato com você. Volta um pouquinho na sua fala, por favor. Bom, eu já não sei mais onde eu estava, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é isso, é que o filme fala de alguma coisa que eu acho que diz respeito a nós, psicanalistas, ao nosso trabalho, que é essa tentativa de falar a língua do paciente, né? E o Uhum, paciente também tentar entender do que a gente está falando quando a gente fala com ele. No início, quando começa o trabalho, são duas línguas diferentes. Nós somos estrangeiros em relação à pessoa que a gente está recebendo e nós somos estrangeiros para ele também. E o trabalho vai se desenvolvendo de uma maneira em que a gente vai criando uma linguagem comum, uhum, que é uma língua uhum. específica daquele atendimento, daquele paciente, né, daquela história que está sendo contada. Eu acho que isso acontece no filme de uma maneira muito bonita. É verdade. Engraçado que depois que eu escolhi o filme, eu achei assim, nossa, mas é um filme tão simples, né? E o que que eu vou comentar sobre esse filme? Da onde que vai sair alguma coisa? E eu fiquei preocupada, até falei com a Silvia, Silvia, eu estou achando que esse filme é muito simplesinho. Eu podia ter escolhido um filme com outra, né, um peso psicológico qualquer, né? E no fim, assim, vocês estão falando tanta coisa importante, né? Tanta sensibilidade de vocês também em perceber esses detalhes desse encontro entre os dois, porque é isso que é o mais importante mesmo desse filme. Eu lembrei da poesia do Drummond, né? No caminho havia uma pedra, havia no caminho havia uma menina. Ai, que era uma pedra, né, tadinha? Né? Olha, o Matheus também se inscreveu para falar. Matheus, por favor, Matheus. Eu não sei se o meu áudio está funcionando, vocês me escutam? Tá funcionando. Ah, então tá. Só complementando também o que vocês estavam colocando do vínculo, né? Eu lembrei daquela cena onde eles estão assim numa batalha, onde aqueles 3 homens estão perseguindo eles, né? Querem Uhum, ficar com ela e de repente, assim, achei muito simbólico quando ele na tentativa de proteger pede para ela, vá embora, né? Corra.
e ela vai até a base deles buscar munição para ele, né? Para eles juntos passarem por aquele momento de perigo, vulnerabilidade, desamparo, né? Então acho que vai de encontro com essa questão da intimidade, do vínculo, né? E de passar juntos por isso. Muito, muito bacana. Fazer uma dupla de trabalho, né, Matheus? É, É. O Marcelo Molina também se inscreveu, Marcelo. Oi, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, Nena. Acho que seguindo essa linha também de lembrando aqui as cenas, né, do filme, eu me lembrei da Tempestade de Areia. Me Uhum. marcou bastante, assim. Que vem aquela tempestade, né? Eles se perdem e aí ele fica procurando ela e não encontra, né? Assim, e aí de repente quando vai limpando, ele vê ela com o pessoal da tribo, né? Que ela veio e tudo. E ali ele fica parado olhando. Aí eu também me perguntei assim na hora, será que ela vai? Será que ela fica, né? E aí ela vem com o cavalo, né? Assim. Aí É. seguindo isso, fiquei pensando, né, nas tempestades que a gente vive, né, com os pacientes, assim, essas turbulências, essas tempestades de areia, né? E que aí o paciente volta, a gente volta. E pensando nesse vínculo, né, assim, depois dessas tempestades que a gente vive. E a escolha que ela faz ali, né? Porque eu Exato. acho que o susto é, nossa, será que ela vai escolher então ir embora de volta para a tribo, né? E aí ela traz o cavalo para continuar com ele. É muito linda essa parte, né? É isso que o Molina comentou, é interessante mesmo, porque a gente não sabe se a pessoa que a gente trabalha vai voltar, né? É, cada Será que vai dia, né? voltar? Eidi também se inscreveu, Eidi Coelho, por favor. Oi, boa tarde. Boa Olha, eu Olá. tarde. peço desculpas, porque eu estou entrando agora, não sei como está sendo a dinâmica do grupo, mas assim, só para comentar que eu gostei muito, né, do filme, e caso já tenha sido os comentários, mas além dessa condição da trajetória de ambos, né, que vão se conhecendo e tudo mais, o que me chamou a atenção, não sei se já foi dito sobre, é a questão da diferença da velocidade, né, de informações, porque ele contava as notícias, né, trazia as notícias do mundo por onde ele passava. E como é isso para nós, em termos da Uhum. rapidez e da velocidade de tantos dados e informações? Primeiro, essa necessidade, né, de estarmos em grupos, sabermos o que é que se passa ao nosso redor, e assim as exclamações, o que produzia em cada grupo por onde ele passava, né? Isso me chamou muito a atenção. E fiz uma comparação, né, com assim a rapidez talvez nossa hoje em dia do mundo contemporâneo em receber notícias e como a violência, a agressividade ainda é a mesma, né? Uhum. Se a gente parece que as notícias mudaram, a velocidade das informações mudaram. Porém, a violência e a dificuldade de cuidar do outro é a mesma, né? E O até homem é sempre o homem. e a dificuldade também de cuidar das notícias, né? Porque a violência delas é. Eu, agora que estou mais afastada e não estou debaixo do bombardeio das notícias que a gente tem aí, eu noto que eu estou muito mais tranquila, que isso está me fazendo um bem enorme, saber menos, não ouvir todo dia, não ser bombardeada com toda essa violência que você está falando, né? Sim, porque infelizmente parece que as notícias que chegam rapidamente são as de sensacionalismo, né? De É, violência, de algo que nos choca, né? é, Então, eu tive a impressão que a gente não progrediu nisso, né? Que é ainda verdade. as notícias que chegam, né, até nós. Então, a primeira cena do filme, quando ele começa a dar as notícias, me ocorreu isso, um lugar tão precário, as pessoas sedentas de notícias, assim como nós, né?
mas que Uhum. lá atrás existia toda uma dificuldade de acesso. Hoje a gente tem uma rapidez tão grande como uma enxurrada, né, de informações, de emoções, de sensações, e que a gente tem que digerir isso de outra forma, né? Lá era um espaço lento, hoje é tão ágil. Isso também me ficou do filme, né? Obrigada. Como é maravilhoso a gente poder conversar sobre os filmes, não é? Também para que eles não venham assim um atrás do outro e passem por nós como essas notícias que você está falando, né? Estamos aqui trocando, né? As É, e nossas notícias aprofundando, né? internas, E o que nos produziu em cada um. identificando, né? E nos identificando com essas questões. Como a gente Aham, precisa disso nesse verdade. mundo vazio de notícias boas, né? Isso. Aliás, quando eu lembrei dos filmes italianos, acho que a coisa que eu queria passar e que talvez eu não tenha conseguido é que nesses filmes que eu fui me lembrando, o diretor fazia uma escolha em cima, em vez de focar nas tragédias da guerra, focando na vida, focando na fé de que a vida continua, focando na vida miudinha que a gente leva, porque a gente recebe um impacto enorme de decisões que vêm do poder, vêm de outra esfera. E nós estamos na nossa vida cotidiana, miudinha, que precisa muitas vezes ser protegida desses impactos que você está falando. E ver que a gente pode amar, engravidar, envelhecer, casar, descasar, viver coisas Uhum. comuns, comer comidas gostosas, né, festejar, tocar violão, sei lá o quê, e que apesar das coisas enormes acontecendo e das tragédias que estão à nossa Uhum. volta, né, lembrar disso um pouco. Por Você isso que eu anda tocando lembrei. violão, Nina? Você Uhum. anda tocando Hã? violão? Eu toco violão. Não, então, anda tocando violão? Eu ando tocando violão. Eu não deixo de tocar violão. Que Muito bom, legal, bom demais, né? muito bom. É. É, eu estou aqui pensando em relação a isso que a Eide falou. Bom te ver, Eide. Saudade. Então, das notícias, né, Nena? Porque teve sim até essa mudança da relação dele com as notícias, Uhum. né? Que foi um meio de sobrevivência no começo e que ele não se importava muito, né? Do que essas notícias estavam levando, né? Ele Aham. levava as notícias, mas teve aquela situação é, naquela fazenda que escravizava, Ai, que horror, que né? É. daí ele fez questão de levar notícia para gerar transformação. Então, daí já Aham. não era mais só um ler notícias, É verdade, Silvia. já É, era entrar na relação, já era se importar com o que estava acontecendo, já era envolvimento, né? é E isso depois, mesmo. mais para adiante, no finzinho do filme, quando ele volta para as notícias, até a pedido da Joana, né? E ela fala história, história, não vai voltar para a história, e ele volta, aí é um outro estilo, né? Onde ela participa, ela faz lá a percussão, né? E fica uma história mais viva, com mais emoção, com mais participação, né? Então é bonito até esse percurso dos relatos da história, de como que ele vai levar as notícias, né? Achei interessante aí de ter trazido isso. Muito bom. Isso eu achei também muito legal, né? Que quando eles fizeram uma dupla para contar as histórias, que mudou muito a dinâmica, né? Do relato.
começou a ser quase um espetáculo, né? Com a participação dela junto. Que me ocorreu assim, que era uma prova muito concreta que ele tinha superado a própria história, né? Da perda da esposa, e foi, então, né? Abrigar, albergar, adotar uma menina, né? Ele perde a esposa e adota uma menina para a vida dele, né? Então mudou, assim, da melancolia, né? Ele foi para algo tão alegre, né? Na presença da Joana. Muito legal. Nesse ponto, é um filme que colabora para a nossa esperança, né? E a gente pode sair da melancolia também dos tempos que nós vivemos, das guerras, etc. Tal, e isso colabora para a gente também poder ter essa esperança, as coisas gostosas da vida serem aproveitadas, usufruídas, né? Apesar dessa violência toda que você falou, né, Edi? Sim, sim. É. É. Bom Achei, lembrar. Nina, muito legal, né, o seu comentário, que apesar da guerra, né, que é esse filme italiano que você disse, essa coisa dos pequenos instantes, né? Você disse que toca violão, eu fiquei imaginando, né, que você disse que toca sempre. Então, aquele momentinho, né, de música, de alegria, né, dessa coisa tão boa, né? E eu Tem um... tocava, eu toco violão desde sempre, desde os Olha 9 aí. anos de idade. E quando eu dava aula de geografia, eu levava o violão para a classe. E quando os alunos estavam muito irritados e já não queriam saber de nada, eu pegava o violão e a gente cantava, entendeu? E eles cantavam comigo. Até músicas muito comuns, assim, oi, trepa no coqueiro, tirar coco. Ai, que lindo, né? E eles Cantar, gostaram, imagina, cantar. adolescente cantando oi, trepa no coqueiro, tirar coco, né? Quer dizer, não é pela música, é pela alegria de estar cantando junto, né? Que lindo, né? Me deu vontade de cantar. A hora que eu ouvi você falando, né? Parece esse momento, né? Tem um dia, tem uma semana toda, mas sabe esse momento de uma boa experiência, de alegria? Assim como o Eu nosso tenho, encontro. eu tenho aula de canto. Olha aí, Eu mantenho as minhas aulas de canto e violão. Você acredita isso? Só eu mesmo. que Mas coisa boa. é um Inspirador, prazer, obrigada. né? Muito obrigada. É muito bom mesmo. Cibele, você é a próxima a falar, Cibele. O meu é só mais acrescentar um comentário, que a Nina estava falando que a intimidade é difícil de ser construída, né? Para chegar num momento assim como esse que a gente estava falando, de cantar junto, de usufruir, porque eu acho que precisa acontecer antes uma coisa assim, a dupla se reconhecer que um pode conter a turbulência e o caos do outro. Eu acho que isso dá uma autenticidade à relação e à possibilidade de continuar, porque quando você conta das aulas de geografia, por exemplo, deve ter tido muito desafio, né? E que Oh. foi possível, né, você falar, eu estou aqui, eu dou conta, e eles podem, às vezes, trazer coisas que para outros professores não dá, alguma coisa assim nesse sentido, como a menina, ela pôde levar toda a turbulência para ele, para o outro casal não dava, porque É eles já verdade. queriam, não tanto ouvir, mas moldar, formar, Uhum, né? uhum. Então, eu acho que esse ponto, assim, da dupla poder viver o caos, é só isso que eu queria acrescentar, eu acho fundamental, né? Assim como, por exemplo, um paciente poder mostrar para você que ele tem mecanismos psicóticos e você poder estar junto, né? Uhum. Ou mesmo também as mães que têm seus bebês que choram, que gritam, e que elas querem logo formatar o bebê para que não chore, É, né? E é, se elas puderem tolerar o chorinho do bebê, o é. bebê chora, né? E o chorão também
Os dois, né? Os dois, né? Isso faz a diferença, porque É, o desespero mesmo, né? Que às vezes tem bebê que tem um desespero, né? é. E mães que logo se desesperam, que o desespero do bebê aumenta mais É, também, né? é, é. Naranda, acho que quer falar, Naranda. Naranda? Oi, estou conseguindo falar? Ah, Não, é pode que falar. eu tinha colocado lá no chat, porque eu tenho um pouco de vergonha de falar. Mas, enfim, é, Perca a vergonha, perca a vergonha. é, ontem teve uma webinar da FEPAL e eu assisti, e eles estavam falando bastante sobre a neutralidade do analista, né? E aquela cena que ele chega na mina de carvão, não, que ele chega naquela fazenda que tem o pessoal escravizado, ele escolhe, né, contar aquela história da mina de carvão. Então, aquela cena, de repente, me fez lembrar o que foi falado na reunião lá de ontem, que seria sobre questionar sobre a neutralidade frente à atrocidade. Quer dizer, não somos neutros, né, Naranda? Frente a atrocidades é meio complicado, né? Não sei se o nome seria neutro daí. Esse é um assunto, eu acho muito interessante, Naranda, porque nós passamos esses anos do governo Bolsonaro com esse tipo de questão, né? Muito explosiva. Quem é a favor do Lula, quem é a favor do Bolsonaro? E teve gente que tentou escapar de não se comprometer com isso, e o assunto vinha também para os próprios atendimentos. E olha, realmente é um assunto. Será que o analista consegue ser neutro? E frente a atrocidades, na minha opinião, o governo Bolsonaro foi muito cometeu muitos crimes e atrocidades. Será que dá para a gente ficar neutro? Para mim, não dá. Então, né, para não me comprometer muito, vou pensar que eu gostei bastante do Tom Hanks, de falar da mina de carvão. Mas ali naquela situação também tinha um acontecimento que era assim, naquele clima de dominação que estavam os trabalhadores, lembra um deles que fala do irmão que foi morto porque falou que não devia? É. E isso também, eu fiquei pensando, né, como a gente está vivendo uma época também de uma censura ao que se fala, e de como isso está ficando também perigoso falar, do quanto a gente teme se comprometer, o quanto a gente não pode apontar diferentes opiniões, porque se você fala, você acaba condenado a ser cancelado, né? Ou dos grupos, ou os adolescentes são cancelados, a gente pode ser cancelado, inclusive da sociedade. Quer dizer, tem certos assuntos que estão proibidos a gente aprofundar, porque agora não pode falar disso ou daquilo. Então, nós estamos passando por um momento bastante complicado em relação à nossa profissão, ao que nós estudamos, ao que nós aprofundamos e que, de repente, não podemos usar para certas situações, porque se usar, você corre o risco de já ser mal interpretado e de já ser cancelado. Nós estamos vivendo uma coisa bem complicada. Com a literatura infantil sendo transformada, sendo tirado pedaços da literatura, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo, é uma coisa que parece que é de todas as épocas, é de todos os tempos também.
Eu fico pensando, né, na questão da neutralidade como um respeito humano, que no filme eu acho que fica ilustrado pelo respeito dele com a Joana, no sentido de que não quis mudar a roupa dela, nem a atitude dela de uma hora para outra, que ele foi conquistando nas conversas, mesmo sem falarem a mesma língua, ele ficava conversando com ela, né? Então, é esse respeito que ele não quis fazer, essa invasão nela. É assim que eu penso da nossa neutralidade, né? Porém, essa outra, na nossa vida pessoal, na nossa sociedade, inclusive na sociedade de psicanálise, aí é outra situação, daí não seria neutralidade, seria alienação, né? Então, como a Naranda bem trouxe, né, é preciso sentir para poder ser, para poder deixar para trás as dores, né? Então, se a gente não está viva, sentindo, integrada, entrosada, inclusive com o nosso contexto sociopolítico, cultural, né? Então, como que nós vamos ser analistas, alienados, né? Agora, não é levar isso para dentro da análise, essas discussões, né? Porque lá nós temos outro vértice, né? E é o vértice da neutralidade no sentido de não sou eu que vou mudar sozinha, porque o que nós estamos falando, quando a Nena fala do medo de falar, da censura lá fora em vários níveis, nós estamos falando de uma autocracia, né? E a gente não pode levar essa autocracia para dentro da análise, da sessão de análise, que a minha opinião é a mais importante, a mais correta, por mais que eu ache que seja, né? Seria uma autocracia eu impor isso para o meu paciente, né? Então, a neutralidade que a gente fala, né, Naranda, é no sentido desse respeito absoluto com o ser humano que está ali com a gente, e que as transformações vão ocorrendo numa via de mão dupla, porque também nós nos transformamos nesse gesto humano. E essa foi a beleza desse filme, Nena, quando você falou para mim, né? Ai, será que eu escolhi o filme certo, né? E aí eu disse para você, mas é o que vai vir desse filme que é importante, né? Então, na relação também, na relação analítica, não é o que é o paciente, é o que vai acontecer ali na dupla. E o respeito máximo que a gente tem ali, né? Agora, na vida aqui fora, a gente não pode ser alienado, né, Naranda? Não pode se omitir, porque seria desumano também. Então, é difícil, né, Nena? Oh. Eu me preocupo com as crianças. É isso que eu me preocupo hoje. Em que sentido você está falando? No sentido de uma tentativa de moldar as emoções. Eu ouvi uma história aqui de uma menina que está trabalhando, até uma menina formada, etc. e tal, e ela está trabalhando como babá de duas crianças. E ela me contando de uma tal educação gentil, eu não sabia o que era isso. Então, que a mãe diz para o menino, quando ele dá um soco, por exemplo, na babá que deu, aí a mãe diz assim: mas foi com a sua mão gentil que você fez isso? E quando o menino não está escutando, ela diz: onde está a sua orelha que escuta? E aí o menino vira a orelha assim e fala: agora eu estou escutando, agora eu não estou escutando. Umas coisas assim que eu fiquei tão impressionada, eu fui procurar o que era a tal da educação, a parentalidade gentil, que não diz não, que todo não é negociado, que tudo é. As emoções são ensinadas a serem só gentis, só o lado gentil, e diz que o menino
é um tirano, e ele diz todos os nãos, ele grita, berra, se joga, e, coitado, ele não é escutado naquilo que ele tem para dizer. Então, me preocupa essa coisa que a gente vai escutando do arranjo das palavras na literatura infantil, que não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter as emoções representadas. Politicamente correto, né, Nina? É, o tal do politicamente correto. Então, virou uma censura terrível isso, né? E está virando, me preocupa isso. A Fabiane quer falar, que tem mais. Fabiane, quer falar? Sim, boa noite, pessoal. É Boa um noite. prazer estar aqui, viu, Nena, te ouvindo. Nossa, que coisa, olha, que análise que você fez, poética desse filme incrível. Assim, me tocou em todas as questões, né? Da vida, da clínica, enfim, todas as palavras, o como você foi transportando para as suas palavras, né, todo o afeto e toda a emoção e os conceitos, enfim, todas as questões, né, que a gente realmente vive, né? Então, assim, nossa, eu adorei muito mesmo, assim, parabéns, viu? Gostei demais, demais. E assim, muitas questões que eu fui pensando, né? Que esse filme trouxe a condição da relação também, né? Do objeto, né? Porque ele, de alguma forma, ele foi maternal, né? Então, como ele foi realmente podendo trabalhar com tudo o que ele, com os traumas, com o luto, dele e dela, né? Mas lidando com aquele objeto, com aquele bichinho primitivo, mas na questão, né, do como realmente lidar, ele se colocando, né, como esse objeto maternal e podendo acolher e fazendo, né, todas as questões de tudo que ela vinha se apresentando, de tudo que vinha se apresentando ali, né? Dos traumas, dele suportar tudo aquilo, da linguagem que ele foi também podendo, né? Ali é a linguagem do bebê, né? Que a gente vai podendo, né? Transportar e elaborar e significar, e me parece assim que ele foi significando para ela muitas coisas que para ela era, né, era assim, era todo um medo, a insegurança, a dor do luto, do desamparo, e ele foi ali, né, fazendo aquele acolhimento e podendo se colocar como objeto de uso, né, e a maternagem que ele fez, e nisso tudo, né, esse vínculo que foi se criando, o amor, o afeto, né? Então, eu gostei muito, muito mesmo, viu? Parabéns, Nena. Obrigada. Muito obrigada, porque eu realmente não imaginava que a gente pudesse, né, através dessa situação que eu fui associando e colocando no papel, que a gente pudesse chegar em tão boa discussão como nós estamos aqui, com tantas conversas importantes. Muito legal. Vocês compuseram, né, elementos do filme nessa conversa. Obrigada, viu? Muito bom estar aqui. Eu acho que a conversa realmente foi muito movimentada. Eu também gostei bastante. A gente está chegando no final do nosso horário. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa ainda, aproveitar o nosso tempo. Eu só vou falar que a conversa foi boa, mas a Nena inspirou, viu, Nena? Ai, gente, vocês é que souberam ouvir aquilo que eu disse lá no começo, que o Egan fala, vocês receberam as palavras e deixaram elas também criar, né? Tantas coisas dentro de vocês, foi muito rico.
E é interessante que muitos pontos que vocês trouxeram do filme são pontos que ficaram na minha cabeça. Então, vocês juntaram, ligaram, fizeram as ligações. Estou contente. Eu, em nome da Comissão de Cultura, agradeço a você, Nena, pela participação. Daqui a pouco é hora de dormir, que aí o fuso horário já é bem tarde, né? Aqui já está na hora do sono. E se a Cibele quiser também uma palavrinha aí, e depois a Nena, se quiser falar alguma coisa também. Cibele, quer falar alguma coisa aí? Eu gostaria só de agradecer a todos, né, o grupo, o Luiz Fernando, que tem conduzido tão bem esse projeto, a Sílvia, que tem participado tanto, O Sidney. vou chegar lá. Isso. O Sidney, eu brinco com ele que eu falo mais com ele do que com meu marido. Que é todo dia. O Júlio sabe disso? O Júlio sabe disso? Sabe dar risada também. Porque é verdade, né, Sidney? É. Verdade. E agradecer a Nena, foi ótimo, viu? Você está aqui, Que bom. você deixa as pessoas à vontade, todo mundo pôde fazer a sua participação, foi mesmo muito agradável. E em nome do grupo de estudos, muito obrigada. Viu? Quer falar, Nena? Quer falar um pouquinho também? Alguma coisa? Eu queria mesmo dizer para vocês que assim, foi uma experiência riquíssima para mim, inclusive que eu estou com vocês, estou encontrando vocês, e eu estou muito isolada nessa minha trajetória aqui, nessa coisa que eu me pergunto todo dia, o que eu estou fazendo, né? Que foi em um mês pegar minha mala e dizer, eu vou embora para Portugal, e fechei tudo, meu consultório está lá, fechado, meu apartamento, e estou morando aqui. Então, vocês me fizeram sentir o calor da reunião, o calor dos meus colegas, e me fez um bem enorme aqui dentro, assim, ó, da minha alma. E Sidney, muito obrigada que o Sidney ficou comigo resolvendo o problema do meu Zoom, que não estava funcionando, e se eu não tivesse esse Zoom, eu seria outra, eu ia ficar nervosa de estar num celularzinho, assim, entendeu? Então, foi assim, eu me senti abraçada e foi muito bom. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Então, obrigado a todos, obrigado a Silvia, Cibele, Sidney, Nena, a todo mundo que participou. E todo mundo que está me mandando mensagem no chat, olha, estou muito contente com tudo que vocês estão me dizendo. Assim, vou dormir com a alma aquecida. Ai, que bom. Que bom. Prazer Nós em conhecê-la. Quero encontrar vocês mais vezes, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Nena. Muito Obrigada, obrigada. pessoal. Grande. Tchau. Beijo. Bom Muito obrigada. descanso. Beijo. Obrigada, Luiz Fernando, Silvia, Cibele. Beijo, Tá bom? beijo. Obrigada. Sidney, muito Tchau. obrigada. Um Imagina, beijo. que isso. Obrigada. Depois eu te mando Beijo. o chat para você, tá bom? Todas as Tá bom, tá mensagens. bom. Obrigada, Sidney. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, Tchau, Nena. gente. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.